Caros alunos, caras alunas da terceira série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de filosofia. Aula 11A e 11B também. 11A, Renascimento e Ciência Moderna. Vamos então começar. O Renascimento foi um processo de longa duração. Classificamente pode ser delimitado ali nos séculos XV e XVI. Cientificamente, porém, é possível incluir o século XVII. Enfim, difícil de ser demarcado com datas e endereços, levando-se em conta aspectos culturais, econômicos, políticos, científicos, artísticos, enfim, datas e regiões podem ser discrepantes e podem variar de uma interpretação para outra, inclusive dependendo da disciplina que esteja estudando. De todo modo, você tenha em mente esse quadro aqui do slide, né? Do slide 2. Ele dá um contexto geral dos conceitos que costumam ser estudados associados ao Renascimento. Naturalismo e hedonismo, filosofia moderna e ciência moderna, racionalismo e empirismo, liberdade, otimismo, antropocentrismo, humanismo, individualismo, filosofia clássica, releitura. Os professores de história costumam colocar uma fase de transição entre o fim da Idade Média e o começo do período renascentista, um período de transição cujo contexto você vê aí nos slides. E os historiadores costumam também entender o Renascimento como um período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Isso também é muito usado. Enfim, uma nova ordem político-econômica que, sem dúvida, moveu novas concepções culturais, artísticas, filosóficas, inclusive científicas, ideológicas e também religiosas. Historiadores também costumam fazer distinção entre o renascimento cultural, como um retorno aos pressupostos greco-romanos, e o renascimento comercial e urbano. Tá bom? Vamos ver isso com mais detalhes daqui para frente. Aqui na filosofia, a gente mostra aí para você o contexto histórico aproximado, né, do Renascimento, e é interessante também fazer umas recordações para mostrar o contraste do fim da Idade Média para o Renascimento. Por exemplo, de repente, da ideia de que o corpo é fonte de pecado, você tem agora que o corpo é fonte de beleza e prazer. A ideia de que Deus está no centro das atenções é substituída pela ideia de que agora o homem está no centro das atenções. É o teocentrismo sendo substituído pelo antropocentrismo. A fé, mais importante que a razão, tendo a razão subordinada à fé, e você passa a ter a separação entre razão e fé. As ações coletivas eram valorizadas, as pessoas se consideravam membros da cristandade e agora valoriza-se o talento e a capacidade de cada um, a sua individualidade, não é?
um detalhe interessante também é que o tempo pertencia a Deus, assim seria pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo em que ele esteve emprestado. Agora, o tempo pertence ao homem que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. E por aí vai. Nesse slide, lembrando aí como era, né, no fim da Idade Média, depois você dá uma lidinha para ver o contexto, e a gente pode continuar aqui mostrando mais um pouquinho as diferenças, né? Antes, Idade Média, apenas alguns padres e monges sabiam ler e escrever livros que eram feitos à mão. A cultura não era escrita e acessível ao povo. E com a invenção da imprensa, tornando os livros mais baratos e populares, cresceu o número de pessoas alfabetizadas. Antes, a verdade deveria ser encontrada nas tradições da sociedade medieval, no que estava escrito na Bíblia, na autoridade da Igreja e dos seus autores e os pensadores antigos e consagrados, Aristóteles, mais tarde Tomás de Aquino, e no período renascentista a verdade sobre a natureza deveria ser obtida por meio da experiência, da observação, guiadas pelo uso da razão, né? Do raciocínio científico e lógico da filosofia. Antes, o ser humano era visto com certo desprezo, porque seria um pecador, merecendo sofrer porque somos pecadores, a ideia do pecado original. No período renascentista, o homem é a mais perfeita das criaturas de Deus, feito à sua imagem e semelhança, capaz de fazer coisas maravilhosas, máquinas, prédios, pinturas, esculturas, etc. E também tudo o que acontecia na natureza deveria ser explicado pela vontade direta de Deus, traduzida nas Escrituras. No Renascimento, o homem pode e deve ser o criador, o aventureiro, o sonhador, o explicador e dominador da natureza. E nesses slides, mais uma sequência de dados, né? Mas eles são todos compatíveis. Mais ou menos ali pelo século XV, a escolástica já agonizava, não é? Finalmente começa a se evidenciar o caráter nada cristão da filosofia de Aristóteles, que durante séculos serviu de suporte para a teologia medieval. Uma nova concepção do homem no mundo surge. Grande parte da cultura que se perdera durante a Idade Média começa a vir à luz, inspirando a Renascença, né? Então ocorre essa revalorização do homem e da natureza. Então você vê nos slides individualismo e razão, liberdade, ciência e técnica, mundanidade e naturalismo, uma nova concepção artística, desta vez deixando os artistas começam a deixar de pintar e fazer esculturas apenas de imagens sacras e passam a pintar e fazer esculturas sobre o mundo, né? Sobre as pessoas, o cotidiano do povo. E o humanismo, um detalhe fundamental nesse período. Bem, a ciência moderna agora, né? A ideia é a seguinte, gente: dois observadores distintos podem não perceber o mesmo fenômeno social, sentimental, artístico, religioso, etc. Enfim, humano, subjetivo. Mas, se for uma afirmação científica,
A ideia renascentista agora concretizada é de que poderá ser quantificada objetivamente, de modo que todos os cientistas em laboratórios diferentes do planeta encontrem o mesmo resultado e o mesmo pressuposto. Sem dúvida, a gênese desse processo é mais antigo, mas encontrou em Galileu Galilei o seu grande divulgador e formatador e estudioso cientista. Então, Galileu Galilei, o grande nome do período no que toca à ciência, foi um grande formatador da ideia de que a ciência deve ser construída a partir de regularidades quantitativas encontradas na natureza. Assim, o ser humano aprenderia a fazer previsões que lhes dessem controle sobre o mundo que o cercava. E aí você vê no slide, então, a questão da filosofia natural ao longo de todo o processo até chegar ao Renascimento, ela agora se funde com a matemática e com a experimentação. É daí que surge a ciência moderna, com a separação, inclusive, da física, da química e da biologia, por exemplo, como ciências independentes, que deixam de fazer parte do acervo da filosofia natural. Aí você tem agora a separação, você tem física, química, biologia e filosofia. O termo natural é retirado. Então você começa a perceber que o renascimento científico deixou legados poderosos, inclusive afetando significativamente a filosofia. Hoje a gente pode identificar uma nova forma de filosofar, diferente daquele até mesmo inaugurado no período antigo, na Grécia. Hoje em dia, um filósofo contemporâneo, veja só no slide os pressupostos que ele deve seguir: observação direta, metódica e reflexiva, formatação de um problema, coleta de dados observacionais, uso do raciocínio lógico para a formatação de uma hipótese, método dialético, hipótese, antítese e tese e, olha o item 6, muita atenção às novas descobertas da ciência. Quer dizer, o filósofo contemporâneo hoje, como uma herança renascentista, ele deve estar sempre atento aos laboratórios de pesquisa científica. Então, gente, quando se fala em ciência, o período renascentista constitui um marco muito importante, afetando diretamente não só a ciência, como também a filosofia. Com a fusão da então antiga filosofia natural com a matemática e a experimentação, surgem física, química e biologia, campos bem mais profundos, mais amplos e cada vez mais aumentando o seu lastro de informação. Nesse sentido, a parte natural da análise dos fenômenos da natureza deixa de fazer parte do acervo de estudos da filosofia. Então não existe mais agora filosofia natural. Você tem a filosofia moderna e você tem a ciência moderna, que vai englobar as fundamentais ciências da física, da química e da biologia. Então, a partir daí, começa a se estruturar que a filosofia vai abranger, digamos, capítulos como a história da própria filosofia,
metafísica, ética, política, estética, epistemologia e lógica, e assim até os dias de hoje. Bem, segundo Galileu Galilei, real é tudo aquilo que pode ser medido e quantificado. Esse dizer, claro que contrariou os dogmas da igreja dominante na época, ainda dominante nesse período. Outro progresso importante foi a substituição da dedução pela indução. A partir daí, só seria considerado verdadeira as leis da realidade, hipóteses, teses, teorias e até mesmo argumentos que pudessem ser comprovados pela matemática e pela experiência. Parece então que Pitágoras estava certo. O universo se expressa em linguagem matemática e Galileu acreditava nisso. No mais, você vê aí no slide um reforço do que já falamos. Eu sempre peço que você dê uma paradinha, na apresentação para ler o texto. Então a gente fecha aqui falando da modificação renascentista da forma de encarar a ciência, novas técnicas de investigação, o uso do famoso e atualíssimo método científico, em voga até os dias de hoje. Então passa a se exigir a objetividade matemática e comprovação experimental. Então, com a ciência moderna, fechamos aqui a aula 11A, voltando logo depois com a aula 11B.